Fala pessoal, aqui é o Minha Vida em Vinil e o Brody está na área, num cenário totalmente improvisado hoje, mas eu não podia deixar de vir aqui para falar de um assunto muito legal. Primeiro eu quero apresentar o Fabrício Vitorino, que é esse meu novo amigo que eu fiz aqui, que está aqui do nosso lado para bater esse papo muito especial. Eu vou fazer um breve resumo para vocês terem uma noção de quem está vindo hoje aqui no Minha Vida em Vinil, tá? Então, o Fabrício, cara, ele é gerente de conteúdo digital da NSC, que é afiliada da Rede Globo em Santa Catarina. Ele já foi editor coordenador aí do portal Globo.com. Ele foi editor-chefe do Tech Tudo, o portal de tecnologia também do Grupo Globo, né? Foi subeditor do Jornal Brasil Online. É mestre em letras e língua pela literatura russa, pela Universidade de São Paulo. Formado em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense. Em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E especializado em ensino pela MGU lá na Rússia. Você já deve ter visto ele por aí, que no começo do ano, quando a gente assistia assim, quando estava explodindo a guerra Rússia-Ucrânia, todo mundo chamava o Fabrício para falar, porque a especialidade dele é essa, cara, é o estudo da Rússia, da Ucrânia. Ele conhece tudo. Inclusive, ele fala várias línguas, né, cara? Ele fala português, inglês, espanhol, russo, tem francês, italiano. Cara, eu não, sério, o meu coração tá palpitando aqui. Mas no Minha Vida em Vinil, hoje a gente não vai falar sobre Rússia, talvez alguma coisinha relacionada ao que tem com o assunto aqui. Mas eu descobri que ele é um fã, assim, cara, incondicional, um baita fã de uma das bandas que todo mundo aqui no canal pede pra gente falar, e hoje chegou o momento que é Engenheiros do Havaí, meu amigo. Então hoje a gente vai falar sobre engenheiros, inclusive ele faz parte do fã-clube, é um dos, cara, um dos fã-clubes mais antigos, está aqui o cara que vai esmiuçar a história da banda Engenheiros do Havaí. Sensacional, Fabrício Vitorino, cara, uma honra assim imensa em ter você aqui no Minha Vida em Vinil. Muito obrigado, cara, que você tenha aceito o nosso convite para bater esse papo hoje comigo. Bem-vindo. Obrigado, cara, Bela, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e tô lendo minha carreira aí, cara. Nossa, tá. É meu LinkedIn inteiro, né? Tá, tem que dar um, tá bonitão, né? Ficou legal, né, cara? A gente tem que pesquisar para falar, né? É, cara, pô, tá. Tem coisa que nem eu lembrava ali. Que legal, cara. Mas, poxa, que legal, cara. Então, é muito a fazer, né? Eu acho que essa parte aí do começo do ano tomou muito do seu tempo, né? Inclusive, eu, através do Pretinho Básico, que tem o seu amigo, o Porã, que está me devendo aqui para vir aqui no canal, e ele não está conseguindo arrumar tempo, né? A gente entende e tal. Um dia ele falou de você, e vocês tiveram uma entrevista muito bacana lá no canal do Pretinho Básico, no programa, aliás, né? E aí eu falei, eu vou procurar o Fabrício para bater esse papo sobre engenheiros, cara. E aí esse papo, acho que você deu essa entrevista para eles, foi em, sei lá, maio, É, não, abril foi ou antes, cara. maio. Acho que foi março, que daí teve a É, Gaúcha, ZH, né, com a Kelly, e aí veio o pessoal do Pretinho. Quer dizer, eu então, tive que, faz tempo. teve que a Gaúcha, a Kelly, me chamar para falar, para depois o Porã me chamar, né, cara? O cara foi o último ali, né? Não é? E aí, então, a gente está conversando desde março, a gente está gravando hoje no primeiro dia de setembro, né? Então, você veja que as agendas não batiam. E, claro, a gente tem que respeitar todo esse processo de tempo e tudo mais. Mas hoje chegou o nosso momento, né, Fabrício? Estou muito feliz que É. você está aqui. E, cara, conta para mim, Engenheiros do Havaí, da onde que surgiu essa paixão, assim, pela banda? Porque você é Santa Catarina? Você é Barriga Verde? Ou você é carioca? Ou você é uma mistura dos dois? Não, sou uma mistura dos três, né, cara? Que Dos a família três. do meu pai é de Blumenau, e aí eu, assim, eu quando pequeno morei em São Paulo um tempo, mas a minha essência é carioca. Eu cresci no Rio, no subúrbio do Rio, né, graduação, escola. Minha esposa é carioquíssima, né, Niterói. Morei muito tempo na Barra da Tijuca, então a minha vida está profundamente ligada ao Rio. Mas a minha família é daqui, então eu vinha para Santa Catarina todo ano, né, 2 vezes por ano. E tenho um tempo em São Paulo, depois de agora graduação, né, mestrado e doutorado, e trabalhei em São Paulo muito tempo também. Então, acabou que eu fiquei aqui em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, mais carioca, né? Mas muito ligado aqui a Santa Catarina. E é por isso que no Rio, né, cara, tu sabe que passou do Paraná é gaúcho, É gaúcho. né? Tudo gaúcho, e aí o pessoal soube lá, né, mano, na adolescência, né? O pai do Fabrício é gaúcho.
Cara, meu pai é de Blumenau, e assim, Blumenau se tem uma coisa que não se identifica é com serem gaúchos, né, cara? Então, mas ficou. Em Blumenau tinha ali tinha um lugar chamado Prainha, né, que tinha muito show nos anos 90, e eu já curtia rock e tal, curtia, né, as bandas nacionais, o B-Rock, coisa e tal, mas não tinha muito, né, no final dos anos 80, começo dos anos 90, não tinha muito acesso a bandas que não eram de Rio e São Paulo. Então, quando eu vinha para Blumenau, a gente ia ali a alguns shows ali na Prainha, né, e assim, tinha Engenheiros, aí tinha Nenhum de Nós, né, tinha muita banda que não chegava. Engenheiro tinha chorado, né, mas aí ficou essa questão do Fabrício é gaúcho e tal, e eu já gostava de Engenheiros, né, tinha lá as coletâneas, né, que chegavam pra gente, eu tinha estourado em algumas novelas. E aí, cara, no começo eu achava chato demais, né, cara, Engenheiros. Eu falei, puta, que banda chata, né, cara? E aí, num desses shows aqui na Prainha, não lembro se foi em 90, 89, 90, 91, eu tinha, sei lá, 11, 12, 13 anos. Aí eu fiquei olhando, falei, cara, três caras ali no palco, né? Falei, puta, cara, que é isso, né? Tem banda que tem 80 pessoas no palco e fica um som meia boca, né? A gente tinha Sim. três caras fazendo um puta som Aquele e paredão de som, né? paredão e a guitarra do Agostinho, né, cara? Parecia uns sete guitarristas ali. Sim. E aí comecei a me ligar na letra, sabe? Que antes, quando você não conhece, e tocava na rádio, tocava exaustão, a letra do Humberto, assim, ela meio, puta, que cara mais clichêzento, né? Meio umas rima esquisita, né? Mas aí que tu se liga e você vê, cara, é diferente. Então ali me deu um toque aí, tinha a questão do, pô, banda do Sul, minha família do Sul, e no Rio, e aí eu comecei a entrar, né, cara? Eu comecei a ficar, nunca deixei de gostar das outras bandas todas, né? Gostava muito de ficar todas as bandas do rock anos 80, né, anos 90. Mas ali eu fiquei, cara, putz, é essa. E eu curtia muito Pink Floyd já, tava entrando numa onda de prog, de rock progressivo, ó, tá aí, né? Né? Um disco que mudou minha vida, né? O Amused to Death, do Roger Waters, né, cara? Que é, Putz, que cara, bom. que isso. Então, e aí tinha aquelas coisas do Humberto de botar um som no fundo também, de jogar e tal. Aí, bicho, ficou. E aí eu virei o cara que sofria bullying, né? Porque eu gostava de engenheiros. Do engenheiros, né? Cara? Que banda de gaúcho, banda ruim pra caramba, né? Mas aí eu fui achando a minha turma no Rio e achei, curiosamente, eu morava no subúrbio do Rio, ali em Bom Sucesso, Manguinhos, e tinha uma patota, tinha um vizinho que era DJ, que dava som em festa, né? O Leandro Cabeção, gente fina, uma enciclopédia de rock brasileiro. Que legal, cara. E o cara tinha uns paredões de som, assim, tocava o dia inteiro, né? O vizinho queria matar ele. E ele era super fã também, aí começou a juntar a turma da vila ali, a gente ia a todos os shows, né, cara? Eles não tinham grana pra pagar, um ajudava o outro, invadia show. E ficou, né, cara? E ficou um negócio assim que tá ligado muito a um pouco da minha identidade daqui do Sul, né? Embora eu não seja gaúcho. Tá ligado à minha juventude, à minha infância, né? Tá ligado a uma questão de gostar de literatura, né? Porque daí o Humberto soltava uma letra e a gente ficava, cada onde é que vem essa frase? Vem do Camus. Ah, esse aqui é Sartre. E aí tu, porra, vou ler Camus, vou ler Sartre. Então me conectou muito à literatura, me conectou ao baixo agora recentemente. Eu sempre fui guitarrista e tocava violão, mas me conectou ao baixo, né? Então é um negócio que tem um valor emocional, né? Um valor prático para mim. Embora a banda tenha se separado, né? E a gente também se separou um tempo, eu Humberto e os engenheiros. Ficou, cara. Ficou. E eu era do fã-clube lá, tinha lá o Cavanha, a turma Melissa, né? Que nunca mais eu vi. A gente via nos shows que o Engenheiros ia para o Rio, para São Paulo, e fazia aqueles shows de gravadora, assim, só para os iniciados. Ah, legal, cara. Né? Era só para os convidados, o Gil Lopes, né? Que faleceu recentemente também, empresário, né? Um cara. Mas o cara é gente fina, generoso demais, mas é um cara difícil, querido, né? Então ficou, cara. Ficou pra sempre. É um negócio que não. Acho que não sai mais, né? A gente Não brincava que quem sai, é né? fã de engenheiros é o fã que é o religioso. Não tem religião, né, cara? Então virou engenheiros, né? É verdade, cara. O Engenheiros é uma banda, eu acho que é uma das bandas mais injustiçadas, assim, do rock brasileiro, né? Porque talvez mesmo, pelo fato de eles serem a banda, uma das bandas gaúchas que teve mais expressividade, assim, no rock nacional, não desmerecendo nenhum de nós, não desmerecendo todas as outras bandas que tiveram por aí, o próprio Cachorro Grande depois, que surgiu depois, um tempo depois, né? Mas eles, na época que eles surgiram, eles foram bastante, não é, como é que eu posso falar a palavra?
talvez um pouco podados assim pela mídia Uhum. especializada, né? Eu acho que pelo fato deles, Humberto ele tem essa questão assim um pouco de ser um pouco mais, ele é aquele gaúcho bem gaúcho mesmo, né? É, Fechado, carrancudo, sisudo, né? E um cara com uma inteligência acima da média, então às vezes fazer alguma pergunta que não vai, ele fica meio assim e tal. Mas, cara, poxa, a banda é uma banda que tem uma discografia incrível, tem, como todas, altos e baixos, né? Mas enquanto eles foram esse power trio aí, que a partir do segundo disco aí, né? Acho que eu ouço o que eu digo, não ouço ninguém, o é. vermelhinho lá das engrenagens e tal, até aquele último do Augusto Lix, que eu não lembro qual Até o foi, acho filme que de foi guerra. O filme de o guerra. Cruz de Guerra, né? E é curioso que é o último e a apoteose do Lix. E aí Cara, o aquilo Lix, é. é, a banda, eu sempre costumo, assim, tem essa questão aí de ser com o pé muito no progressivo, né? Você falou do Pink Floyd, mas eu considero eles o Rush brasileiro, assim, de É, começo ao fim, cara. Tanto que eles, instrumentos parecidos, guitarras parecidas, até a timbragem, né? Tudo muito é. parecido, cara. Assisti eles uma vez no programa Livre, assim, o Humberto com o teclado igual do igual do Geddy Lee no pé, Olha ele assim. Então, ali. cara, é muita, é uma fonte muito latente, assim, presente na banda, né? É. Uma pena que a banda se separou com Augusto Lix, né? E não teve mais esse contato. Foi uma. Cara, até hoje tá assim, o pessoal fala mil e uma coisas, mas eu acho que a briga deve ter sido muito feia, né? Porque eles não É. poderiam ter tido reativado agora com essas comemorações de 30, 20, 30 anos, e nem sinal, né? Cada um seguiu sua vida. Mas enfim, a gente tem que respeitar porque é uma É. banda muito legal, né, Fabrício? Eu acho que tu falou uma coisa de ser uma banda muito injustiçada, assim, né? Talvez a mais injustiçada do rock brasileiro. E eu tenho certeza que tem um monte de amigo meu que entende pra caramba de rock, os caras enciclopédicos, conhecem quem foi o guitarrista do Vulcana em Sim. 1981. E os caras vão me sacanear, porque eu tô falando de engenheiros aqui. Então, assim, tem sim, mas eu acho que tem uma coisa que é um passo atrás, né? Os engenheiros, eles são injustiçados no Rio Grande, né? E eu lembro, assim, de como existia a tropa lá da MPG, da galera punk, né? Cascaveletes, né? E tal, e outras Sim. bandas tantas, que não se enturmavam com o Humberto e com o Carlos, né? Com o Agostinho, então, muito menos, né? Mas então ela nasce injustiçada, né? Nasceu injustiçada, não reconhecida. E o Humberto não fazia questão de ser reconhecido. Era, é a banda de uma noite que durou, talvez assim, que tenha durado mais tempo, né? Mais tempo, é. Então é natural, a banda durou era para ser abertura de uma noite, durou, cara, pô, sei lá, 12 anos, 10 anos, né? Então, isso contando só o trio. Então ela é injustiçada no próprio Rio Grande, é injustiçada em Porto Alegre, e faz todo sentido que seja injustiçada e não reconhecida no Brasil inteiro. Mas também, cara, não existe unanimidade, né? Mesmo Não, jamais. Não, Que imagina. talvez seja a banda mais insensada, cara, que tem gente que odeia, né? Não tá Isso. no gibi, né? É Então, verdade. eu acho que o Humberto sempre foi coerente, né? Até mesmo na briga com o Agostinho, né? Ele foi coerente consigo mesmo. E o Agostinho acabou de falar, tem 2 meses aqui num canal do YouTube, que até teve a participação do Júlio Ettore, que trabalhou aqui com a gente. Júlio Eu Héctor, sim. não sabia que o Júlio era fã dos caras, né? A gente trabalhava do lado, assim, né? Ele tem um canal muito E, legal no YouTube, inclusive. cara, demais. Depois eu fui Demais. pesquisar, o cara trabalhava do meu lado, eu não sabia, Você né? A gente viu? podia ter trocado outras ideias. Então, o Agostinho ele teve a saída da banda, né? A briga foi eu achei assim de uma fidalguia muito grande, uma resignação de compreender que o papel dele havia sido aquele, que a colaboração dele havia sido aquela, e ninguém vai te tirar isso nunca, né? Então ele nunca foi barraqueiro, o Humberto e o Carlos também nunca foram pro pau, né? E eu lembro do primeiro show que eu vi, cara, sem Agostinho, que foi um especial da Band, de final de ano. Que daí tava o Casarim, tava o Deluxe, o Casarim, cara, os Deluxe, nada a ver com a banda, Deluquinho, pelo amor de Ah, Deus, né? naquele Simples de Coração, O né? Simples de Coração, cara, o Eu Casarim, acho, eu acho um grande disco, eu cara. adoro. Para mim, na discografia do Engenheiros, para mim é um dos melhores, assim. Mas ele destoou totalmente, assim, de tudo que a gente já tinha visto, que Sim, logo depois da saída, né? Então, cara, cara do Fernando tudo Deluxe, da errado. RP,
Deluquinho ali, cara. E tinha um lance ali do Maltz cantar o Castelo dos Destinos Cruzados, né? Que aí a Sim, gente vê no show da Band, não tinha essa coisa de internet. Então, tá na TV, tu tá vendo, e tu fala, porra, o Maltz tá cantando, que porra é essa, cara? é, E a letra é legal, né? Mas é a cara do Maltz a letra, né? demais, demais. Mas é um baita disco, um disco meio sem propósito, né? Tem até quando vazou o apelido do Humberto de Cavalo, que eles gravaram esse disco nos Estados Unidos, né? Masterizaram, gravaram lá, não sei. Então, aí no final acabava com som de cavalo, assim, né? Porque era um Humberto dando patada todo mundo. Mas em paralelo, eu acho que em paralelo já rolava o 33 de Espadas, que era o Humberto com o Luciano Granja e o Adal. O Humberto Gessinger Trio, né? Primeiro. Humberto Guess, que era o trio, né? Que depois virou, aí depois o Simples, né? Que foi um erro que deu certo, né? Sim, Aí o Granja e o Adal, e tinha o Lúcio no teclado, lá no piano, né? O Lúcio baita Dorfman, né? tecladista. Cara, os três melhores instrumentistas da época ali, da região. E eles tocaram no Rio uma vez, cara, eu não lembro se foi em Niterói, em Piratininga, lá na Madeira. Lá no, cara, tipo, foi improvável. Eu tava lá, eu fazia UF em Niterói, aí eu tava bebendo com a rapaziada, aí vai bater um show aqui na banda de rock. Eu falei, cara, vamos lá, estamos aqui bebendo, né? E aí chegou lá, era o Beto. Eu falei, que porra é essa, cara? Como assim, cara? Como Tava assim? aqui, eu tava aqui tomando um Beto aqui, né? E Legal. eu acho que foi Niterói, Piratininga mesmo, cara. Então era. E aí a gente, cara, tá tudo errado, sabe? Tá meio. E foi um custo para achar esse CD do Humberto Gessinger Trio, cara. Eu achei na Gramofone da Rua 7 de Setembro. E era uma luta naquela época, né? Pra tu achar o disco, o vinil, Difícil. ou o CD. E aí depois saiu a caixa, né? E também eu tive que encomendar a caixa. E era Gramofone, numa puta loja de CD que tinha no Rio. Sim. Então, cara, ela é injustiçada, de fato. Mas aí a gente pergunta, né, cara? Até que ponto a justiça é justa, né, cara? Então, o Pois é. fato é que a gente gosta, e todo mundo ia pro show e cantava do início ao fim. E aí tinha um pessoal que fazia o coro com os solos de guitarra, sabe? Que Tipo Iron legal, Maiden, cara. né? É, Fear of the Dark, né? Então a gente não só cantava a música, a letra, como cantava também a melodia, né? Era muito louco isso. legal. Era uma religião, né, cara? E talvez se não tivesse sido injustiçada, não tivesse metade da graça que tem, né? Não, tenho certeza que é bem por aí mesmo, cara. Eu lembro do primeiro show deles que eu assisti também, foi aqui na cidade, aqui, numa feira, essas feiras agropecuárias que tem aí, né? O que me chamou a atenção, tem uma foto até hoje. Era o Humberto tava tocando com baixo de 6 cordas, que pra mim era muita novidade. Eu falei, cara, 6 cordas era o show do Simples, né? Com uma calça vermelha e uma camisa preta e branca quadriculada, cara, muito estranhas. Mais uma sonzeira. E eu falava, É, mas é assim, era Humberto, Carlos Maltz, mas para mim eu queria ter visto o Augusto Lix, que eu nunca assisti nenhum show putz, com o cara. Augusto Lix, né? Mas dali pra frente eu assisti vários shows da banda, né? Tenho fotos com ele no hotel, assim, cara, de chegar no hotel e 3 horas da manhã eles brabo, assim, querendo sair. Eu falei, não, vamos tirar foto aí, cara. Pô, Isso é um e BO, né, cara? Porque o Humberto não fazia, o Humberto não saía. Na época do trio, ele não pois saía é. mesmo, né? E se tu falasse com ele, tu levava, se não apanhasse, tu levava um baita É, fora, assim, né? E a época do baixo de seis, assim, eu não lembro qual que era. Era um de luthier, não sei, do Cheruti, talvez. eu acho que era um Cheruti, é isso aí. Era um Cheruti, né? E era um negócio que a gente ficava olhando, que ele tocava lá, você usava 6 cordas, muito pouco, parecia um violão, né, cara? É, Muito louco. muito Eu louco, era né? fã dele da fase Steinberger, né? Demais, De né? bradaço, né? E uma coisa inusitada, assim, que eu fui pegar o autógrafo, daí já era o cara, aquele menino que tocou guitarra, que tocou no acústico do Roberto Carlos, Não era o nessa época Paulinho eles Guitarra, o vieram. Aranha, o Era o Paulinho Guitarra. Aranha, Era o o Aranha, Paulinho né? e o Gustavo, Glaucio, não sei das quantas na bateria. Glaucio, Gustavo. Ah, aí depois de um tempo a gente já É, começa a ter muito eu nome, né, acho que era cara? e no baixo acho que era até, o baixo já acho que era o Bernardo já. Que fez o segundo Mas, acústico do MTV também, né? era isso aí. Mas É, era o show do Surfando Karmas, né? O show do Surfando cara, Karmas. que puta disco, mas faltou ali, né? É, Isso foi e me aí, resolver com esse cara, disco 10 anos depois. eu gostava de Surfando Karmas e mais uma. E, enfim. E aí eu não Segunda-feira tinha, Blues, talvez, né? e aí eu não tinha onde pegar a assinatura, Fabrício.
E na época eu tinha um talão de cheque no bolso. Eu tirei uma Mandou, folha de cheque. assina aqui, Humberto, meu E cheque. eu assinou no meu lugar, cara. Papai, assinou ali os Caramba, quatro e tal. Eu falei, cara, tem que guardar isso aí, porque isso aí virou uma história, né, cara? Um talão de cheque. que louco, cara. Muito massa, cara. Eu tenho Pá, uma foto com ele, eu tenho uma foto com o Humberto, cara, num show demo do Tchau Radar. Eu tava com cabelão também, assim, meu cabelo era meio aloreado, né? É, eu tirei uma foto com ele, eu acho que tá a Mel Matos também, que hoje é designer, né? Eu falava muito com esse pessoal, e, e aí tem uma foto que aí o pessoal via a foto assim, cadê teu pai? Aí eu falei assim, é verdade, tem um traço assim, né, pai e que tal, né? legal, Mas cara. não era meu pai, né, cara? E aí eu tenho quase todos os Que CDs, pena. e alguns discos, imagina. Mas se fosse meu pai, ia me dar muita bronca, né, cara? Imagina. Pois é. Aí não ia dar certo. Mas eu também tenho um monte de autógrafo, assim, um Tchau Radar, tem pô, os discos, né? E é legal como é que a gente dá valor para um autógrafo, né, cara? Com certeza. Deixa a Para esse tipo de assinatura do coisa, cara, sim. né? Pois é. Ouvir o Legal cara lá. demais. Cara, e é isso, né? A banda, bom, eu tenho aqui no pessoal que me acompanha aqui na minha vida, no grupo e tudo mais, o pessoal é muito fã, assim. Inclusive, eu falei que ia entrevistar vocês, estavam bem ansiosos, assim, sabe? Quando a pessoa fica ansiosa, né? Vai Falei, ter calma, gente. várias heresias minhas É. aqui, cara. Mas aí que é legal, cara. E assim, o pessoal é muito fã mesmo, né? De ter, tipo, duas, três edições do mesmo disco e tal, assim. Você É, também é desse tipo de fã que tem a coleção de CD, depois tem, desculpa, coleção em disco, depois comprou a coleção em CD, tem DVD. Você falou da caixa, né? Você deve ter a caixa também. a Você é desse caixa tipo dela. de fã, assim, que acompanha tudo que lança, compra, ou depois de um tempo você ficou, não, agora o streaming e tal, tô mais Não, cara. tranquilo. Depois do Simples deu uma. A gente ficou meio em litígio, né? Rolou, acho que boa parte da base de fãs, a gente não sabe. Eu acho que rolou assim, cara. Hoje, depois de um tempo, a gente conversando com os amigos, assim, a gente é fã de outras bandas, né? De autores. E tem um litígio, né, cara? A gente é fã do Humberto, a gente é fã dos Engenheiros, a gente é fã do Agostinho, a gente gosta de todo mundo, né, cara? E o som mudou, será que a gente gosta desse som? Eu gostei do Simples, né, cara? Mas o Tchau, por exemplo, Tchau não me desce bem. Eu gosto das três músicas iniciais, mas, cara, aí depois começa, aí ficou muito distante, aí já era muito mais Humberto, aí começa a mudar a formação, aí tu se apegava ao trio, Bastante, né? né? Aí mudou Bastante vezes, né? bastante, aí depois o Humberto assumiu que era ele, e aí eu comecei a voltar, assim, né? Eu comecei a assistir um show dele, do Acústico 2, eu acho, a gente viu. Mas eu assisti um show do 10.001 Destinos também, e, e aí voltou a ser legal, sabe? E aí, no Tchau Radar eu já comecei com a minha esposa, né? Eu tô junto com a minha esposa entre namoro e casamento, 25 anos, 17 de casamento. Poxa, parabéns. E ela não aturava, ela odiava, assim, né? Que merda de banda. E aí ela foi a um show do Tchau Radar, acho que em Lorena, cara. Eu pegava a galera, assim, a gente pegava a van e lá pra, porra, viajava 6 horas pra ver Legal, os cara. caras. Cara, qualquer lugar, Rio, São Paulo, interior, exemplo sul, eu vinha pra cá, quando que vai ter engenheiros, onde dá pra ir, não dá, vamos ali em Alegrete, sei lá onde. Show de bola. Atlântida, enfim, eu ia para um monte de lugar, Paraná, eu vinha de ônibus, né? Aí ia parando. E aí eu fui me reconciliando, né, cara, ali na época do Acústico 2, do 10 mil. Eu entendi que não ia ser mais aquilo, que o Agostinho não ia voltar, que o Humberto ia ser o baixo, ia ser a guitarra, ia ser a voz, ia ser o piano, ia ser o bumbo, E essa é a banda. ia ser a banda é ele, É né? ele, Ele, ponto, cara. né? E é legal quando ele assumiu ali o baixo e a guitarra, né? O braço duplo. Eu falei, Demais, cara, né? é ele. Então, tem esse período. Então, eu tinha tudo. Eu tinha vinil, vai tocar, tem uma música dos Engenheiros na trilha sonora da novela das 6 da Globo. Você Porra, tinha isso compra, também? porra. Pô. Aí tu tem que aturar um monte de bobagem, um monte de bosta lá, né? Tu já E tinha o disco da música, né? Era um negócio bizarro. Então, coisa de colecionador, né? eu tenho lá o VHS do Simples, do filme de guerra, tudo que passava na TV, especial na CNT Brasil gravo, especial na Band gravo, porra, bem Brasil. Em Brasil tocaram muito, né? Pô, domingo de manhã, domingo 8 da manhã, né, cara? Puxa, não tem mais isso, né, cara? Saudade Programa das coisas, né? livre, Programa livre, né? assisti muito Nossa, também, nossa. eu tenho, cara, eu tenho sim fita em VHS e tal. Eu digitalizei muita coisa, mas aí agora todo mundo digitalizou, tá nos canais de YouTube, então às Mas vezes. é, Mas aí eu lembro, assim, cara, domingo de manhã, eu fui
acordei para ver esse show, aí o Humberto estava brigado com o Agostinho, aí nem se olhavam, aí o Humberto eu deu um lembro. esporro no Agostinho, então eu estava lá de manhã, né? Então tem, cara, eu comprava os discos, os vinis, não era fácil juntar dinheiro, comprava tudo, era difícil achar, trocava também, às vezes a gente compartilhava, e era um luxo, assim, quando tu conseguia comprar uma camisa, né? Nossa. Ia um show, então, cara, juntava dinheiro. Então era uma outra época. Saía no jornal no Rio, no Globo tinha o Rio Fanzine, que era do Calbuque e do Tom Leão. Então dificilmente eles falavam algo bom dos engenheiros, né? Mas a gente recortava lá e tal. E tinha um cara da Folha, cara, Barcinski, talvez, André Barcinski, que metia o pau nos engenheiros, assim. Eu acho que era ele mesmo, cara. Na Bis também era Anti-engenheiro. presença. Quando a audiência da Bis estava com baixa nas compras, ela botava um Só Humberto falar mal do engenheiro. pau nos engenheiros. Pum, vendia pra cacete, né? E a gente Sim, cara. comprava, cara, é legal, eu comprava, né? Mas de fato, depois dessa fase do tchau, é, e aí começou a internet também, então a gente participava das listas de discussão no Yahoo, né? De e-mail, primórdios de e-mail, e aí depois o Humberto teve uma época que começou com as lives dele no Twitter, né? E a gente foi Instagram. voltando a se aproximar, Instagram, né? Agora mais recentemente. Mas eu era desse, cara, eu comprava a porra toda. Então, talvez se for colocar na ponta do lápis, assim, o tanto que eu gastei dinheiro com isso. Eu dava um carro hoje, né? Mas tá lá É, a caixinha tá lá minha caixinha, meus CDs autografados estão todos lá. Os legal. vinis, acho que estão com meu irmão, que também virou fã, o Marcel. Então, fãzaço, guitarrista de jazz e blues. Então, às vezes a gente fica fazendo um som de engenheiros aqui, Legal, cara. né, mudando as músicas todas. E ainda bem que o Humberto nunca viu, tanto que a gente fez, estragou as músicas dele. Vou mandar pra ele isso aí pra ver que se aprova, de Não, repente rola uma jam junto, imagina. cara. E a gente tá numa vibe de tocar tudo também, né? O Marcel toca piano, teclado, né? E é guitarrista nato, e toca bateria, bumbo, carrom, e eu toco piano, baixo, violão, guitarra, o ukulele. Só tá faltando bateria. Então, a hora que o Humberto perder, eu vou comprar um bumbo legueiro igual o dele. E a hora aí ele vai Show. perder o posto. Quando ele ficar Perder. doente, a gente vai lá e substitui, né? Sensacional, cara. É, eu também tive essa minha fase, né, de ter... eu, inclusive, perdi de comprar essa caixa, né? O pessoal do grupo, eles não gostam muito de mim porque eu gosto de incentivar a treta no grupo, sabe? Que eu gosto de falar, quando eles falam, eu falo, né, gente, eu muito disso, mas eu falo para sacanear com eles, sabe? O pessoal já sabe, agora já se ligou que é sobre isso, né? Mas eu sim, eu sou muito fã de engenheiros mesmo, quero pedir desculpa pro pessoal que está assistindo em casa, que no momento falou, não, cara, eu sou muito fã de engenheiros. Eu sou tão fã de engenheiros que eu tinha minha coleção de engenheiros em casa, quando a minha irmã mora em Blumenau hoje, né? Ela é professora Opa, de uma meus irmãos estão universidade. lá também, cara. A É, FURB. e aí ela chegava em casa, eu chegava em casa, no meu quarto, assim, então eu morava na casa da minha mãe, tinha prateleira. Daí eu falava assim pra minha irmã, Marta, o nome dela, falava, Marta, aqui, você veio aqui no meu quarto hoje à tarde? Não. Não, você veio. Você ouviu esse disco aqui do Engenheiros, né? Daí ela falou assim, eu peguei emprestado. Eu falei, eu sei, você mexeu aqui, que eu tô sabendo. Até era uma paranoia, você sabia, cara. Mas assim, ela também é muito fã, gosta muito, né? A minha esposa também é muito fã, tanto que há uns anos atrás aí, desculpa, perdão, o Humberto lançou um livro chamado Para Ser Sincero, né? Uma Sim, eu acho que foi o primeiro dele. Acho que foi o é, primeiro dele, né? eu acho que foi o primeiro dele, E esse disco, esse livro, ele veio fazer aqui numa cidade próxima, ele fez um pocket show para pessoas, acho que tinha assim, 100 pessoas no máximo. E nós estávamos lá. A gente comprou o livro, daí a gente tirou foto com ele, autografou. E, cara, foi super simpático, assim. Eu acho que ele tem esses altos e baixos, né? De ser, assim, às vezes muito, muito chato, às vezes muito legal, assim. Então, acho que ele tem esse humor meio... ele é meio bipolar nesse sentido. Mas ele Mas, afinou, cara, cara. Ele tá muito. Tem uns 10 anos que ele tá agora... manso, cara. Ele eu tá ia, eu ia, suave. eu ia falar bem isso agora. Agora, de uns anos pra cá, ele tá... Até o jeito dele... ah, das entrevistas parece que tá mais leve, né? Eu acho que resolveu muitos problemas assim que ele tinha no passado, né? É, Essa briga que foi uma briga judicial aí para ou não uma é, quem marca, vai né? ficar, quem não vai ficar, agora que se resolveu também. Então eu acho que isso aí acaba ajudando também, né? E poxa, É, cara, ele é um cara, um letrista, é tudo nas entrelinhas, né? Você vai é. lendo as coisas, é tudo nas entrelinhas e como você falou aí no começo, descobrimos vários autores, né?
que ele vinha trazendo assim, cara, quem é Albert Camus, quem é Jean-Paul Sartre, cara, o cara, muito massa, cara, eu acho a banda É. muito legal mesmo, mesmo. E tu falou da caixinha, né, cara? Uma história que eu lembrei agora, que eu comprei a caixa, e daí o texto do livreto da caixa é do Pedro Só, que eu Pedro acho que é da Só, Bis, né, cara? Não lembro. era E, da Bisa. cara, eu, puta, textão, cara, que texto foda, tá, e tal. E aí o Pedro virou editor do Globoesporte.com, né, e eu trabalhava do lado dele, ali na Globo.com. E aí, quando anunciaram que o Pedro Só vinha, aí, pô, o Pedro Só, bacana e tal, eu só queria perguntar para ele, cara, vamos falar do teu texto lá na caixinha, né? E aí ele chegou um dia, eu falei, pô, Pedrão, prazer, sou Fabrício e tal, pô, tu é fã dos engenheiros? Ele falou, sou muito, então também. Teu texto maravilhoso no encarte lá, né? Pô, cara, não sei o que, cara, mas deu mó, tipo, foi só um job, assim, né? Não deu muita importância pro texto. É que o cara escreve tanto, o cara é tão bom, que escreveu Sim, ali, tipo, eu fui cheio de expectativa, né? Tentando tietar o cara que era fã da banda que eu era fã, no Globo Esporte. E o cara deu. Mas o Pedrão é fera, cara. O Pedrão é. Depois a gente trocou muita ideia. E o cara com uma cultura fenomenal. Mas eu fiquei demais. fã do cara. Né? E tu falou do Humberto, né, cara? E eu acho que talvez nunca tenha contado essa história, né? Quem sou eu, né? Mas eu acho que eu teve um show do Humberto no Canecão, ali em 94, 93, e eu matava a aula. Eu morava no subúrbio do Rio, né? Eu tinha que pegar metrô, ônibus, não sei o que, para chegar na Zona Sul. E ele ficou hospedado num hotel, não lembro se era Leme, Copacabana ali e tal. E aí a gente descobriu, né, onde é que ele ia ficar, e eu fui matar a aula, fui ali ficar embaixo do hotel, mas eu fiquei ali sentadinho, né? Tá? Porque a gente já sabia que tu dá oi pro cara, o cara pode vir com a voadora, né? Então eu Sim, ficava sentadinho ali. Aí ele saiu, ele foi comprar não sei o que na padaria, eu fiquei ali atrás, e começou aquela coisa de moleque de 14, 15 anos, assim, né? De o cara que tu é ídolo, a Zona Sul do Rio, era do subúrbio, né? Eu tô andando ali na Zona Sul do Rio, eu fiquei seguindo o Humberto, né? Segui o Humberto, andou uns 500 metros, foi, né, comprou na padaria, comprou não sei o que negócio, e voltou para ter ninguém falou com ele, ninguém reconheceu. Um cabelão, um camarada louro, cabelo gigante, um alemão de 3 metros de altura andando ali, né? E ali na Zona Sul, bicho, ninguém nota, né? Eu olha só, segui o cara, eu achei tão legal seguir o meu ídolo ali, né? sem falar nada. Eu fiquei seguindo o cara, né? E aí depois eu fui ler o livro do Agostinho, né? E ele fala que ele recebia as músicas e ele ia andando, pisando nas calçadas, tentando montar o compasso, as músicas, o solo, tum, Olha tum, tum. só, cara. E eu lembrei, cara, eu estava aprendendo guitarra naquela época, era exatamente o que eu fazia. Eu andava, eu seguia o Humberto e ficava montando, lá, pegava um solo na cabeça qualquer ali, ficava tum, 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 tum. Você viu? E ele, né, eu não pedi autógrafo para ele aquele dia, né, com tanto medo de tomar um Um esporro ali, fora. ficar com ele, né, cara? Mas eu segui o Humberto ali, né? De repente ele pensou lá, Que pô, tem um cara legal, né, cara? me seguindo aqui, eu vou. Mas não me despistou, não. Transcreve demais, né? São histórias, né, cara? É uma banda É, importante demais, cara. Tocou no Rock in Rio 91, né? foi. Tocou no Hollywood Rock, não sei que ano que foi. Eu lembro, assim, cara, Eu tava nesse saudosos, jeito. saudosos tempos que a gente podia assistir. Porque aqui para mim, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, é 1.000 e poucos quilômetros, né, onde eu moro aqui. É, E né? naquela época, pior ainda, né? Mais novo e tal, então você imagina. Então assistia pela TV, pá, cara, você O vê dia do ídolo, Nirvana, bicho. O dia do Nirvana o dia do Nirvana. foi um desastre aquilo, né? Pandemônio total, né? Aí, cara, vai tocar o Nirvana lá, o cara vem com parabólica, aí os caras, pô, mano, tinha De jogar tijolo propósito. nele, pegava, né, cara? Certeza que foi de propósito, cara. Só vamos fazer de Porra, propósito. parabólica, rapaz. A gente quer Smells Like Teen Spirit, trem com parabólica, trem da minha parabólica, né? A gente quer ver o... É, cara. Daí o Mas show do ele é Kurt Cobain foi uma puta merda, né? Eles se uma ferraram. bosta. Uma bosta. É tudo tá muito louco, né? Mas enfim. É, Mas, Fabrício, antes de você ser fã de Engenheiros do Havaí, eu imagino que o Fabriciozinho lá, 4, 5, 6 anos, quando era molequinho, em algum momento daquele Fabrício lá, quando ele começou a entender o que era música, assim, na cabeça dele, deve ter virado uma chavinha, né? Conta pra gente aí como é que era, você ouvia a música, acredito que na casa dos pais, talvez por intermédio do pai ou da mãe, ou do rádio, né? E aí, quando que foi essa viradinha de chave com qual música, não sei se tu lembra, ou com qual banda, assim, que você pensou e falou assim, mas espera aí, tem algo diferente nesse universo aí que eu possa começar a acompanhar. Ah, cara, a minha mãe era muito da música, né? Então a gente não tinha muita grana e era rádio.
Só que a minha mãe é muito eclética, cara. Minha mãe, então, era de Raça Negra Ah, até Elis Regina. Tinha que ter música, né, cara? Tinha rádio, né? Era repórter de rádio, então tinha que ter um som, tinha que ter uma música. Mas eu acho que, assim, talvez o que tenha me virado a chave foi Cazuza. Então, minha mãe era Cazuza. muito fã do Cazuza, muito Que fã do legal, cara. Barão. Então, sem dúvida nenhuma, assim, foi com Cazuza, e aí, através do Cazuza, vieram todas as bandas, né? E aí a minha mãe tinha cara, adorava Belchior, cara. Demais, cara. Minha mãe adorava Rita Lee, mas Belchior também. E durante a minha adolescência, é curioso, né, que eu fiquei meio rebelde, eu não gosto de MPB, não curto, né? Adoraria, que nem salada, né? Adoraria gostar, mas não consigo. Então, a Belchior, eu tinha uma época assim, cara, eu vou odiar MPB porque eu sou do metal, sou do rock. Aí, quando todo mundo ia dormir, eu pegava o disquinho do Belchior lá da minha mãe, né, Eu botava, vi. ficava vendo Belchior, cara. Cara, é esse, bicho, olha esse cara, né? Olha, e era uma banda violenta, né? Imagino. Mas o cara que me deu o snap, assim, foi o Cazuzão. Né? E o Cazuza era porra louca, cara. Ele sempre foi um cara muito. Demais. E é legal, eu curti o Cazuza e o Humberto, né? Os caras são, né, lá e Dois cá, extremos, mas. né? É, e- Pode falar, desculpa. mas depois do Cazuza veio o rock nacional e eu nunca fui muito ligado assim, em rock gringo, né? Em banda americana. Depois é que fui descobrir Janis Joplin, né? Aí depois Rush, que eu amava odiar, né? Pink Floyd, os rocks clássicos, assim, mas nunca me liguei muito, né? Sempre o rockão brasileiro, as bandas underground que o Cabeção lá trazia pra Vila, Violeta de Outono, cara, Demais. Ranó, Zero. Nossa. Ah, cara. E depois da minha adolescência, né, eu comecei a fazer matérias sobre bandas do cenário underground lá. E aí eu fui trabalhar com o Léo Panso, que era um ícone do rock alternativo carioca, né? E aí eu lembrei para ele, né? Muitos anos depois, Panso, tu me negou uma entrevista quando eu estava na faculdade, cara. Nunca Você esqueço viu? isso. O Tá Panso foi vendo aí, DJ. Panso? O Panso deve ser. Ele é fã dos Engenheiros também, muito fã. A gente toca. Legal, cara. Ele é o único cara que devolve livro. Né? Se ele ouvir, eu emprestei todos, eu comprava o livro do Humberto, todos e emprestava para ele. E ele devolvia, cara. Que O Panso é meu legal. parceirão. Demais, cara. Mas é isso aí, cara. Eu acho que essa fase anos 80, né? Começou ali em 82 com... Na verdade, o rock brasileiro, ele vem muito antes ali, né? Joelho, né, cara? Pô, tem Tem Marcelo, Mutantes aí, Raulzito, Raul, Mutantes, né? Sol Nosso, Terço, e aí, enfim. Isso, Mas mesmo. aonde a gente se enquadrou, assim, até uma conversa que já tivemos, e a gente... Até vou dar um spoiler pro pessoal aqui de casa, que a gente está querendo preparar uma live aí sobre os 40 anos do rock brasileiro, né? Que é esse que surgiu em 1982 com a explosão da Blitz, né? Que a Blitz foi o que abriu caminhos, assim, né? Aquele rock colorido, cheio de... não foi só o rock, na Meio, verdade, meio a new música wave, meio zoeira, é... né? Mas teve essa questão de moda, de trazer teatro, de trazer toda essa parte É, cultural junto, que daí veio toda essa gama, que daí Circo Voador e tudo mais, né, cara? Essas bandas aí, veio Barão, Paralamas, e aí vem vindo toda essa sequência. Então, e até foi uma coisa engraçada que a gente ali no grupo ali do Minha Vida em Vinil tem faixas etárias assim bem distintas e tal, né? Então tem um amigo nosso que ele até falou assim, vou levantar um questionamento aqui, cara, eu não consigo gostar das bandas que vocês gostam de rock nacional dos anos 80, porque o que eu comecei a ouvir músicas a partir da metade dos anos 90 para frente. Assim, eu acho bonito essa conexão que vocês têm com essas ah, bandas, né? Daí a gente foi explicar, cara, porque a gente não tinha internet, para conseguir um disco era não. difícil, né? Então o que a gente fazia? A gente se conectava com aquilo, né, cara? Porque às vezes você ia ver o teu artista tocar, era um cara que tava, tipo nós estamos aqui agora, É, falando, o cara parecia que estava falando para mim, parecia que estava falando para você, sabe? Então tinha essa coisa de é. conexão e tudo, né? Então todas essas bandas aí, claro, tem as bandas mais under, assim, o under do under, né? E aí tem uma coisa que várias bandas que de uma música, de um disco que nem vale a pena comentar, mas a É, maioria, cara, foram bandas assim que fazem parte do nosso cotidiano até hoje, cara. Eu ouço da Legião, nossa ouço vida, né? Barão, Capital. Capital não muito, porque Hum. eu acho que o Capital perdeu um pouco. Capital é Mas essas polêmico. bandas todas, né, cara? De todas aí, de todas mesmo que tem assim, a que eu tenho mais conexão, assim, cara, é a banda minha do coração
desses brasileiros é o Paralamas. Sou muito Pô, fã. nossa, curte mais Tenho a também. caixinha, eu tenho a caixinha também. Também tem, cara. Não, pô, É Paralamas demais, é... assim. Sou grande fã do Bi, cara. Do Bi. Porra, Bi é meu bicho herói, cara. fudido, né, cara? Eu assisti um showcase em São Paulo tem uns 3 anos, né, cara? Eu fiquei sozinho, o pessoal lá curtindo, tomando champanhe, tipo, tal. Sabe banda de churrascaria, assim, Paralamas virou uma banda de Sim, churrascaria de um evento VIP privê, os cambau, eu fiquei, meu, me ficou que maluco, vai tomar cerveja, champanhe ali, cara. E tu falou do disco, cara, eu lembrei que sei lá, no final dos anos 80, 86 que saiu O País é Esse, e eu era, cara, tinha, sei lá, 8, 9 anos, e a minha Dinda me deu o disco, e a gente gravou uma fita cassete, né, a Química, ela fazia voz, né, a gente fazia um teatrinho, mas eu fiquei assim, que porra, né, capaz. E aí eu emprestei meu disco pro cara da equipe do São Leandro, né, aí ele rodou meu disco nas festinhas lá, depois ele me devolveu também o disco, cara, que porrada, né, cara? Você pensa assim, 86, tu tem Que País é Este? Putz, cara. tá louco. Cara, discos como o Go Back do Titãs, Jesus Não Tem Dentes, cara, porrada que vinha, Cabeça dinossauro, né? cabeça, cara. Porra. É, Não, o são disco do várias coisas, Ira, né? cara, Ira. Inocentes. Então, quando a gente olha pra trás assim, a gente vê como é que esses caras eram malucos de, numa época daquela, fazer uns discos daquele, né? Nos anos 90 foi legal, assim, daí veio o Banguela, lançou as fusões, né, do Muita coisa, né? forrocore. E aí é um negócio engraçado, cara, que a gente está aqui no Sul, né? Que o Sudeste, Rio, São Paulo, Brasília, tem uma identificação muito grande entre si, muito mais com o Norte, Nordeste, né? As coisas do Sul são meio essas coisas de gaúcho aí, né? Sim, coisa de gaúcho, né? Então não chega muito. Tu vê que nenhum de nós, cara, nenhum de nós é um assombro. O Tedi, a Ah, banda é cara, é um. espetacular. Aqui é sold Maquiadíssimo, né? out. No Rio, cara, não vai. É show pra gaúcho do exílio, sabe? Sim. É, então, o Duca quer tocar aqui em Floripa depois de amanhã, dia 3, vai ter mesmo dia Duca e o Rodrigão Santos. Aí eu tô com a minha Nossa, esposa aqui, a gente vai ver o Duca, que a gente gosta, fazer o showzinho mais light, e a gente vai ver o Rodrigão que é pra dançar, ficar louco lá demais. e tal, né? Então, naquela época, era diferente, né? E do Sul, então, algo do Sul explodir no Sudeste, vocês certamente imaginam, mas quem não é daqui não sabe a dificuldade que é para a banda do Sul explodir no Sudeste. O Nordeste tem o seu ecossistema e tem uma identificação muito grande, né, com o Sudeste, Até porque mas o São Paulo tem muito nordestino, né? Então acho que é, facilita isso, né? e é legal, cara. A gente tem os fusions lá com forró, com os ritmos do Nordeste, né, com o do Norte, Nordeste. Mas tem uma dificuldade e é uma coisa muito curiosa, né, que sei lá, o Sul é mais aqueles clichês, né, o Sul é mais desenvolvido, mas é fechado, né? Eu, como vivi a minha vida inteira no Sudeste, falta isso, né? Não tu pensa de bandas do Sul, como tu começou aí a falar, bandas do Sul que explodiram no Sudeste, Rio São Paulo. Sei lá, talvez tu não conte 10, né? É bem difícil, né? A entrada deles aí é difícil, mas o rock É, deles é muito refinado, né? é. É, de Santa Catarina, assim, eu te confesso que eu conheço poucas bandas que surgiram, das Aranha, talvez, que Das acho que é, Aranha. né? É, No Paraná até teve mais bandas, assim, né? Tem a banda do Ivo, do Blindagem, que foi uma bandaça, sim. né, cara? Hellis Pública, do Fábio Elias Hellis também, é uma Pública, cara. Porra. baita Eu banda que tenho um disco do Hellis Pública em algum é, lugar. o É. Fábio passou por aqui. O Fábio é meu amigo, cara, fui o hold do Fábio. Tu tá Fui o brincando, cara? hold do Fábio. É, eles vieram tocar um dia aqui na cidade, aqui, a gente já era conhecido, aqui no caso de banda e tal. Ele falou assim, viu, vou assistir teu show, ficar na frente ali, e ele tava tocando, e daquele jeito de tocar, tipo, Pete Townsend, né? Pô, estourou a corda da guitarra, falou, Brute, cara, eu falei, o que você quer? Troca a Só corda da guitarra. Eu uma? falei, mas homem, vou trocar a corda da guitarra, vai, troca. Daí troquei a guitarra e não achava onde estava a corda, demorei, ele pegou outra. Foi uma loucura, ele lembra dessa história até hoje, cara. Então, tipo, Que treta, cara. fui o road dele, né, cara? Não, aqui é Meu da Asa. brother. Tem uma banda que eu gosto muito, que ela é meio daqui, meio gringa, né? Que é o Surfer. Como é que é? Cosmic Surfer. Que são de Floripa, mas são radicados, tem uma turma dos Estados Unidos também. Mas aqui, de fato, assim, é muito difícil, né, Santa Catarina, né? É um estado muito difícil, muito Pois é, dividido, né? né? Muito heterogêneo. Mas mesmo do Rio Grande, assim, é Porto Alegre, né, cara? Eu não lembro também de nenhuma banda do Rio Grande que não seja de Porto Alegre, né? É.
maioria dali e tal, né? Todas que surgiram, e assim, o gosto do gaúcho é um gosto bem refinado, bem antenado com É, muita coisa. Blues, Britpop, tô sempre antenado, né? é, é, Mas enfim, cara, sorte nossa que a gente teve aí engenheiros, ainda temos engenheiros, né? Temos é. Temos Humberto, né? nenhum de nós e tudo mais, né? Nenhum. Você sabe que o Teti é meu primo, né? Patrício, o Teti de Não nós é meu primo. sabia, cara. Sou É fã do primo Teddy. assim, meio separado, assim, a gente. Eu tenho contato com ele? Todo dia quase que a gente fala. Ele veio pra cá, isso faz Você uns tá quatro brincando, meses cara? atrás aí, 4 meses atrás aí, tocar. Primeiro show pós-pandemia que teve aqui na cidade, nenhum de nós. Aí foi um evento na cidade, né? Então, tem uma É, cidade de 100 mil showzão. habitantes aí, foi um evento. Aí eu e minha esposa, e aí ele me ligou no meio da tarde, falou assim, tá onde? Eu falei assim, cara, tô aqui no trabalho. Ele falou assim, ó, tem uma cervejaria que eu descobri que ele é cervejeiro, né? O Tedi é cervejeiro. Então, ele falei, tem uma É. cervejaria. Eu falei, cara, deixa comigo. Liguei na cervejaria, falei e tal. Não falei que era ele, né, cara? Quando descobriram que era nenhum de nós, aí parece que abriu aquelas portas. Chegamos lá 4h30 e foi embora 10 horas da noite, cara. Você é louco, cara. Minutos antes do Eu, show. eu assisti uns trocentos shows do Teddy também, mas é um cara que eu nunca consegui falar. Não, nem... Aliás, são duas bandas assim que não são muito de. Sei lá, tu vai num show de outras bandas brasileiras, cara, camarim, é fã, é grupo, é todo mundo encaixaçado. Cara. E essas bandas assim, são muito mais no profile. E o Teddy, ele apareceu, cara. Olha como é que são as coisas. Ele apareceu no Faustão, sei lá, uns 2 anos atrás, com um X Factor, um baixão igual do Bi. Aí eu tuitei, né, cara? Eu falei, porra, ô Teddy, que baixo é esse, cara? Onde é que tu tirou isso aí? Onde é que tu achou esse baixo? Ele respondeu, cara, tu tem uma ideia, com uns 3 tweets Que assim, sobre baixo. legal, cara. E eu fiquei todo, Legal. porra, finalmente, cara, depois de 20 anos sendo fã da banda, o cara consegue ter um contato com um ídolo, assim, né? Eu tava lá com o baixão, Demais, né? cara. É, Demais, né? Ele largou o baixo muito tempo, né? Eles estavam gravando um acústico e na época de gravar ele teve um acidente cortou o dedo, algo nesse sentido, assim, não lembro bem a história, e ele ficou impossibilitado de tocar. E chamaram um baixista lá de jazz, cara fudido lá do Rio Grande do Sul, pra tocar com eles, cara. E o cara fez um arranjo assim, ele falou, porra, toca com nós, aí gravou um próximo disco, enfim. E aí eles não chamaram um cara pra fazer o side pra eles, assim, né? Que é o cara que deve estar acompanhando eles até hoje, assim. Mas o Sadi me contou aí que eles, volta e meia, quem grava, assim, faz as linhas, ainda é o Teddy, né? Eu acho um puta baixista, cara. Puta baixista mesmo, ele assim, é, fudido. é o cara do tempo, Metrônomo, né? né? É o cara do Metrônomo. tempo. Então tem baixista que de fato é virtuoso. Eu acho que é o Humberto mais esse tipo, né? O Humberto não é muito relógio, mas o Teddy é um relogíssimo, Certinho, né? né? E tá com o X Certinho. Factor. Não sei se tá com ele ainda, aquele X Factor dele lá. Ah, deve estar, né, cara? Quem Tá, tem não aquele é... desfaz, né? E você tem quantos aí? Dois? É dois que você tem, né? Eu Dois tenho baixão, né? dois, eu tenho um Precision, né, 87, americano também, originalzaço. E eu tenho, cara, eu tinha um outro, eu tinha um Jazz, um Fender, eu vendi aqui. Eu comprei de um cara que tocava numa banda, num trio elétrico, eu comprei um Squeer, que é uma série especial, é, Lake Placid Blue, dessa classic vibe, né? Uma série daqueles Tinha baixos que um. a Fender vendia por $300 Sim. e Eu tinha um. quebrava a linha da Fender americana, né? Aí eu comprei um Sim. desses, Lake Placid, já tá todo gasto, né, cara? E botei uma captação AMG neles Demais. e tô com os dois. Mas não toco pra isso, cara. Não, é tipo tu dar uma Ferrari pra mim, assim, né, cara? Vou fazer o quê? Ah, vou dar 60 Mas é Ah, mas você divertido, vai. né, cara? Mas viu, você vai tocar, tem que tocar com qualidade. Não adianta pegar um Pois é. tonante, né, cara? Não adianta. Eu fazia isso quando eu tinha 15, 16 anos. Agora não, Pois né, cara? é. Agora é instrumentinho bom, tem lá minha guitarrinha da Gibsonzinha, meu Fenderzinho, meu violãozinho. Chega de sofrer, né, cara? E eu tinha uma É. mãe que eu viajava muito para os Estados Unidos, eu viajava, sei lá, uma vez por mês, durante uns quase, sei lá, 10 anos. E eu tinha a manha de ratear lá nas lojas um usado bem castigado. Eu comprava o bicho de, sei lá, trocentos mil dólares, ia pra trazer para cá para merreca, ia reformando devagarzinho e tal. Então nessa eu montei uns instrumentinhos legais e ajudei meu irmão também, comprou guitarra lá para ele, violão. Mas tem esse lance de você ter o teu instrumento, né, cara? De você... A minha guitarra, a minha Gibson, a minha Les Paul, ela é igual ao do Felipe Seabra, da Plebe, Ah, que legal, né? cara. Que é outro cara que era meu guitar hero, né? Então eu ia pro Ah, show do toca Felipe. demais. E uma vez eu encostei na guitarra dele, que é aquela Silver Burst.
Eu encostei assim na guitarra dele, não toca na minha guitarra, essa guitarra vale mais que você, tira a mão da minha guitarra. Eu falei, calma. Ele mandou essa, minha guitarra vale mais que Ai, que você, cara. legal, cara. Pancaça assim. Eu falei, cara, então a guitarra é igual a tua. Legal, né? É, né? Eles abriram o show do Guns N' Roses, até hoje eu não entendi por quê, cara. Tipo, eles, quando o Guns veio tocar no Brasil, tipo, 2016, acho que foi 2016, não lembro, quando já com o Slash, o Pop Slash e tal, eles abriram o show assim. Mas, cara, eu acho que não tinha nada a ver. O Plebe Ruivo de abrir o show do Guns, eram dois É, estilos totalmente diferentes, né, cara? Mas eu curtia, porque eu conheci esquisito. todas as músicas, cantava todas as músicas lá, cantei, eu tava falando, ah, de onde essa banda? Cara, eu curto, velho, minha época aí. É bom, é bom, é bom. Não, ainda bem que não Demais. escolheram o Humberto, né? Imagina o Humberto abrindo pro Guns, né, cara. Imagina, né, cara? Guns que tinha que abrir pro Humberto, né, cara? Verdade. É Porra, igual quem é hoje esse cara aí? o Iron vai abrir pro Dream Theater sexta manhã, né? É, não, e os dois podiam abrir pro Humberto também, né, cara? Eu sou fã Podia. desse nível aí, cara. O Argentina fazer 6 horas de show, né, cara? Pelo amor de Demais, Deus. cara. Pro Fabrício Vitorino, qual que é o melhor disco, assim, tipo, ó, vou indicar um disco pra você que não conhece Engenheiros do Havaí pra começar. Pega esse aqui, ouça do começo ao fim que você não vai se arrepender. Cara, filmes de guerra. Filme de guerra agrada a Filmes de qualquer um, guerra. cara. Filme de guerra é um negócio. E eu tava numa das sessões, a minha sessão não foi nenhuma música, foram 2 ou 3 dias, eu não lembro, lá na Sala Cinemeréis, Nossa, né? E, cara, é um negócio transcendental. Qualquer um gosta do filme de guerra, seja fã, não seja fã, ature ou não ature Humberto. O que o Agostinho fez naquele disco, assim, demais. né, Pat Muito. Metheny, enfim, Pat é um Metheny, negócio. cara, não tinha pensado nisso, cara. Olha só, Pat Metheny, É um verdade. timbre assustador e qualquer um, eu boto ele para qualquer um, chega em casa, boto lá o filme de guerra. Cara, se bobear, acho que é o CD que eu, 44 anos, sem sacanagem, cara, acho que eu escuto uma vez por semana. Legal, cara. E gosto dos outros, né, mas não recomendo porque são discos mais difíceis, assim, eu acho o Ouça legal, a trilogia, essa trilogia da Bandeira do Rio Grande é muito legal, né? Mas, cara, é tipo assim, tu vai o avião decolando, assim, né? Aí chega no filme Sim, de guerra, a gente fica, você tem a sensação, acabou. Você diz assim, bicho, depois disso aqui, vai todo mundo embora. Acabou. podia ter acabado a banda. Acabou a banda, o Humberto vai ser carteiro, como ele sempre quis ser carteiro, né? Carlinho vai ser astrólogo, o Agostinho vai É, voltar a tocar com o Ney Lopes, né? Acabou, depois daquilo ali, bicho. Se você for músico, aí tu olha, então, aí que tu vê a complexidade daquilo que eles fizeram. Numa época de demais, acústico verdade. MTV, que os caras vinham pro acústico tocar bateria, o Agostinho ali com bongô, né? Então, tudo minimalista. E de repente o Wagner Tiso, aquela orquestra, pá, né? Tiff. Ando Ah, cara, só. olha isso. Pô, que porra é essa? É um negócio chocante. Então, Louco, né? se tu não gosta de engenheiro, ou se gosta, eu acho que Filme de Guerra é um dos top 5 discos da música brasileira, né? Pode ser Bem exagero, mas, cara, gravado, eu sou bem fã. arranjado, Bem né? Bem arranjado. gravado. E as versões do VHS, né? Que não entraram no DVD, no CD do disco, né? Também são fantásticas. Então, assim, para mim é top 5 de discos da história da música brasileira. Eu sou fã, então tô nem aí se gosta ou não gosta, cara. É isso aí, é Belchior, Engenheiros e Cazuza, algum do Cazuza e vamos Show, aí. cara, é isso aí. Show de bola. E tem algum que você, claro, vamos colocar aqui esquecer do simples para frente, assim, né? Que daí ali para frente é coisa que bagunça mais. Ou talvez o Tchau Radar que você falou. Mas dali para trás, assim, dentre essa desses discos que foram lançados, tem algum que você não acha assim, ah, esse é indispensável, nem precisava ter gravado, Humberto, ou se salva por uma música ou duas. Tem isso? Tem essa? Não? Ah, o Revolta eu acho meio. Cara, eu gosto acima da média, mas na linearidade ali, né, do crescimento do longe até o filme, o Revolta é meio. Parece que. Porra, galera, grava aí, faz um misto aí, faz um. Né, faz Rebolado. um. Pra mim era ótimo, né, cara? Quanto mais tivesse disco dele mais show, melhor ainda, né, cara? Eu curti tudo. Mas ele é meio despropositado, né? E o Longe, tem alguém me ligando aqui, deixa eu cortar. E o Longe é aquele disco de garoto, né, cara? Hoje hoje, né, sei lá, nos anos 90 o Longe já tá meio datado, né? Sim. Então, então, eu te confesso que eu não ouvi muito. Claro, eu vi algumas centenas de vezes, né, mas perto das milhares de vezes que eu ouvi os outros, né? Mas o Revolta eu acho meio, cara, podia ter passado sem, né? Mas ainda bem que teve, que é bom.
É bom, né? E para você, os óculos do John ou o olhar do Paul? Putz, cara, os óculos do Joe, olhar do povo. Essa frase, eu guardo para sempre para mim, Cara. cara. Isso aí, que sacada genial. Eu Não acho tenho como, não eu, tenho eu, como eu, saber. a resposta para essa pergunta acho que é o silêncio do George, cara. O silêncio do George, Acho que é o espetacular. silêncio do George, cara. Sabe, o óculos e o olhar, ele saindo no pau, os dois comendo pau e o George ali. Cara, While My Guitar Gently Weeps, sabe? Demais, né, cara? Diga a vocês aí, né? Eu acho que no fundo o Humberto hoje está muito mais George Harrison Zen. do que Tá muito zen, John ou né, cara? Paul, né? Demais, demais, demais. Cara, você hoje não tem mais contato, assim, você ainda participa do fã-clube ou hoje você se desligou total, assim? Não, não, cara, vai uns 10 anos assim que eu perdi contato com a turma, né? Aí vem filho um, filho dois, mestrado, doutorado, trabalho, mudança, aí tu começa a tocar, aí, cara, começa muita informação. Aí o Humberto entra pro Twitter e começa a responder todo mundo, cara. Aí, putz, aí não, É, mas eu gostaria, perde o cara. clima. Foram uns, sei lá, uns 5, 10 anos da lista de discussão que a gente tinha no Yahoo, né? Que era bacana. Mas eu fiquei feliz, assim, que a maioria das pessoas estão tão bem hoje. Algumas estão na entourage da banda ali, né? Junto com o crew. É, mas ia ser legal, assim, há 40 anos, os engenheiros, né? Com o Agostinho no palco Ah, e seria com os espetacular. fãs das antigas, assim, aquela galera Ia maluca ser dos anos bem 80, legal. né? Cavanha, Ah, Mel, Bibi, né? Pô. Os comandantes legal. da lista, os moderadores da lista de discussão, Eng Sim. Hall, né? Fabrício, você, eu disse no começo ali que você é um grande especialista em Rússia, nessa parte de Rússia, Ucrânia e tudo mais, fala inclusive o idioma, né? Essa influência teve a ver lá no começo do Engenheiros do Havaí com aquelas engrenagens? Ou talvez isso tenha ficado no teu subconsciente, ou nessa época você já tinha esse gosto por isso aí? Ou Engenheiros foi tipo assim, aquele estopinzinho, não, agora daqui para frente vai. Não, foram gostos assim meio simultâneos, né? As coisas de engenheiros, aí comecei a me interessar por literatura russa, aí eu fui enveredando num lado, e aí tem o episódio dos engenheiros na União Soviética, Na né? E União aqui é a minha Soviética. engrenagem favorita, né? Eu tinha a camisa que assim, hoje em dia eu não uso por razões óbvias, senão eu vou apanhar na rua aqui. E nem tem nada a Sim, ver com comunista, porra nenhuma. nada a ver, né? Mas, sem dúvida, as engrenagens, né, era uma puta sacada para a banda. E a passagem na União Soviética, e depois, quando eu morei em Moscou, quando eu passei um tempo em Moscou, ficava imaginando, cara, onde é que eles tocavam? Onde é que, né? Cadê? Será que foi aqui? E aí tem uma matéria num jornal da época, não lembro qual foi o jornal, que brincava com isso, né? Que eram os engenheiros de Havana, que eles haviam chegado lá e sido apresentados como engenheiros de Havana. E, pô, de Havana Ai, não vamos, né? Deus. Da Bahia não vamos, né? E foi legal, assim, a gente ter. Depois o Humberto contar isso no livro. Mas é muito louco, né? E aí tem essa questão de ser uma banda tida como direitista, que nunca foi direitista, né? Não que seja direitista, esquerdista, seja mérito ou demérito, mas era a posição dele, que é tocar de graça pro Brizola, sabe? Mas ao mesmo tempo botar o laçador na capa do disco. Então, Sim, uma banda que brinca com as engrenagens, né? Com yin e yang, dá sempre essa ideia de recomeçar. recomeçar. E influencia demais, né, cara? Acho que, cara, a engrenagem da foice e o martelo, né? Do Ouroboros, né? Do yin yang. Cara, acho que me ajudou ali na russologia, me orientou, né? Sensacional, cara. Sensacional, sensacional. Cara, assim, se a gente continuar conversando aqui, a gente vai passar muito tempo, porque a conversa é boa, a prosa é boa. Cara, eu só tenho assim, fiquei muito feliz quando você deu certo pra gente gravar hoje, né? Porque, como eu disse no começo, tivemos alguns atrapalhos e tal, né? Mas acho que quando é para ser, e hoje foi hoje, nosso dia, Deu né? bom. Eu estou muito feliz, cara. Sou muito grato que você tenha aceitado o nosso convite. Espero ter estado à altura, né? De todo esse currículo seu aí, essa Imagina, cara. história do Engenheiros do Havaí aí. E, cara, agradecer de coração, né?
quem sabe no futuro próximo, assim, a gente possa marcar outra conversa, talvez com mais gente, né? Não sei como é que é, você Pô, pode tamo junto, né? se organizar no sentido, talvez, para fazer uma live ou algo nesse sentido, chamar mais duas pessoas, aí sim fazer um debate um pouco mais aprofundado, tal, com mais fãs e tudo mais, né? Se você topar, fica o convite, mas te agradecer de coração, assim, que você topou vir aqui na minha vida, é uma felicidade imensa ter você, e vamos mantendo contato. Obrigado, obrigado mesmo que você veio por aqui, tá bom? Eu que te agradeço, cara. Um papo maravilhoso desse. Eu viajei muito pelo passado, né? Pelo nosso gosto musical. Tu também é uma enciclopédia. Então, cara, a qualquer hora, abriu a porteira, né? Abriu a Tamo junto. porteira. Vamos lá. Beleza. E vamos ouvir rock brasileiro, vamos ouvir engenheiros, né? Vamos, Bora. curtir os caras. Curtir os caras. Antes de terminar, só lembrando você que tá em casa aí, tá passando um linkzinho por aqui, já passou várias vezes, mas tá passando agora aqui, ó. Faça inscrição no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, comente. Se você é fã de engenheiros, pulverize esse vídeo para seus amigos aí pra gente tá chegando para mais gente para ficar sabendo das tantas histórias legais que a gente conversou aqui por hoje. Tá bom? De coração te agradeço e a gente se encontra num próximo vídeo. Valeu!